Se a sua margem estiver abaixo de 15%, você está correndo um grande risco no teu negócio. E por que isso? Primeiro, de onde eu tirei isso, né? Tirei isso de um conteúdo do YouTube. Como eu já falei com vocês aqui, eu gosto de consumir, gosto de estudar nos canais do YouTube. Foi do Carlos Bush. Se você não conhece, vai lá, conheça, é muito bom. Mas o que eu quis trazer aqui para vocês é o que eu quero trazer com isso, né? Se a sua margem hoje, principalmente no Brasil, tá? Estou falando para quem faz negócio somente com o Brasil. Para quem exporta produto ou serviço, talvez vai ter uma margem um pouco melhor. Mas se a sua margem estiver ali 15%, abaixo disso, abaixo de 20, 15 principalmente, você tem um risco muito sério, porque, cara, o custo do Brasil hoje está mais alto. O custo de juros, por exemplo, né? Se a nossa taxa Selic, ela está ali virando os 15% novamente, então ela fica 14,50, 14,75, quer dizer que os juros efetivos, né, o juro real, está muito mais alto. 15% é a taxa Selic para você ter uma base. Mas quer dizer que os bancos não seguem 15%. Eles precisam colocar mais, porque eles vão ter esse custo de 15%. Então, para ter lucro, banco, né, qualquer entidade aí que vai oferecer crédito, precisa colocar mais. Então, você vai ter um custo realmente talvez de 17%, 18%, aí, dependendo do teu negócio, do teu modelo de negócio. E quando a gente diz que a margem de 15% é muito baixa, normalmente a gente tem muito negócio que a margem é muito baixa, né? A margem média deles é baixa. Se você pegar um supermercado, se você pegar um restaurante, se você pegar lanchonetes. Porém, esses nichos, né, esses mercados, eles têm muito giro. Por exemplo, um restaurante de cidade grande, ele tem um giro muito alto de pessoas ali entre 11 da manhã e 12 horas da tarde, que é o horário de almoço. Então, numa capital, principalmente, se a gente pegar Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Vitória, peguei só o Sudeste, né, mas se for Curitiba, Paraná, Salvador, Recife, João Pessoa, vai ter um fluxo muito grande de gente. Então, esses lugares, eles não sofrem tanto com a questão da margem, porque tem um fluxo de dinheiro, um giro muito grande de clientes. Então, ali eles vão ter, sim, um superávit e vão ter um lucro. Agora, se você tem uma cidade pequena, e pequena que eu digo, gente, abaixo de 300 mil, 200 mil habitantes, se você está numa cidade assim, cara, você tem um restaurante de self-service, ele é um risco muito alto. Se você tem um mercadinho de bairro, é um risco muito alto, porque a sua margem é muito curta. Quando você tem um supermercado, o giro é maior, mesmo numa cidade menor. O giro é muito grande de pessoas entrando. Então, o fluxo, o lucro. Desculpa, agora eu tomei um susto aqui por causa da minha gata ali. Derrubou alguma coisa aqui no escritório, depois eu vejo o que é. Mas o fluxo é muito alto, tá? Agora, se você tem um negócio, principalmente prestação de serviço, com a margem abaixo de 20%, você está correndo muito risco. Então, assim, o que você precisa fazer é aumentar a sua margem, seja cortando custos ou seja aumentando o valor do seu serviço, do que você entrega, da solução que você entrega. Você precisa, ao invés de pensar em trazer muito cliente para dentro, de ter ali 100, 200, 300 clientes pagando pouco, é melhor ter 10, 15 pagando mais. Você precisa, então, modificar a sua estrutura, você precisa remodelar ali o seu modelo de negócio, criar uma estratégia eficiente de venda, de precificação, e principalmente comunicação, marketing, para você alcançar melhor os seus clientes. Você precisa criar uma gestão, né, fazer com que a sua gestão de recursos, a gestão financeira principalmente, seja mais efetiva, tá? Dos recursos que você tem agora no início, que são baixos, então ser mais efetivo e eficiente com isso, para quando você tiver um caixa mais robusto, tiver mais lucratividade no seu negócio, você manter esse mesmo patamar, não é para dar um de maluco e agora vou gastar, não. Manter isso baixo, para as coisas irem perdurando, né? Para as coisas irem, você aumentando aos poucos, você, por exemplo, não aumenta as suas retiradas sempre, de forma recorrente, tende a aumentar aos poucos. Ter mais fluxo de caixa, ter mais giro de caixa. Por quê? Se você tiver ali com a margem boa, você aumentando sua margem de lucro ali, e aí de boa margem de lucro, gente, é algo em torno de 30% para mais, então 30%, 40%, 50%, se você conseguir 60%, se você conseguir ter negócios que conseguem, vai ser melhor. Então aí, a partir disso é que você começa, cara, fez mais caixa, fez mais reserva, cara, ter mais ali estrutura, ter mais competitividade, né, conseguir investir melhor em algumas coisas em negócios, e eu falo por experiência, já deu cabeçada. Tanto no meu negócio, que eu sou sócio de uma contabilidade, quanto esse de educação, dá a cabeçada de tipo, cara, aumentou, a gente tá com a margem boa,
tá legal, tá faturando bem, colocamos o cliente para dentro e aí a gente conseguiu, cara, aumenta a retirada, aumenta a distribuição de lucro no final do ano, né? Ainda mais, e aí você acaba que, tipo, você aperta o caixa um pouco, aí você aperta lá a reserva, em vez de estar com a reserva robusta, um giro de caixa melhor, você faz isso. Então, a gente aprende, refaz a rota e vai seguindo. Então, nesses anos empreendendo, me deu essa carga para entender isso hoje de uma melhor forma. É preciso sim formar reserva de caixa, reserva de lucro, reserva de emergência. É preciso sim ter distribuição de lucro, mas com seriedade, com responsabilidade. É preciso ter um fluxo de caixa, um giro de caixa muito bom. Margem de lucro é mais importante do que faturamento. O lucro líquido, a liquidez do seu negócio é muito mais importante para você como dono, como dona, do que faturamento. Então, por mais você tenha ali margem apertada e fatura muito, cara, talvez você esteja deixando de ter uma empresa mais leve, uma empresa onde você atende melhor o seu cliente, onde você dá um suporte melhor para ele, ao invés de ter mais tranquilidade, mais liberdade para você como dono, que é o que eu falo aqui. Cara. Todo dono e dona tem que ter liberdade nos seus negócios. Ele precisa ter mais liberdade. E dá para ter essa liberdade com um bom faturamento, não precisa ser milionário, mas com uma boa margem de lucro, uma boa estratégia, uma boa estrutura de negócio. Beleza? Se quiser saber como se quiser, me ajuda para isso, clica no link que tá na descrição, conheça o tempo do meu programa de acompanhamento individual lá. Nessa página tem todos os detalhes que eu não preciso falar aqui, tá tudo lá bonitinho escrito, inclusive valor, e aí se for o teu momento, você me chama no WhatsApp, a gente troca uma ideia para saber se o Temos é o melhor para você ou não. Eu não aceito todo mundo, porque eu também faço uma triagem de quem eu posso atender ou não. Aquilo que eu não posso atender, eu não vou vender algo que eu não posso resolver o teu problema, certo? Então clica lá e conheça. Se inscreve no canal, toda semana 3 vídeos para você ter um negócio mais lucrativo e ter mais liberdade, beleza? Bom cafezinho para vocês aí. Fui, valeu!